Thiago Minhoca, eis que uma rodada de alta pontuação ali, do que a gente chama de 16, somada a uma derrota absurda do Ceará em casa para o Juventude, deu uma outra, deu uma outra visão para essa situação do Ceará, tá? 4 pontos, com o Vitória vindo de um resultado positivo, com o Vasco se organizando, com o Juventude muito bem no recorte Carpini, melhor que o próprio Ceará, tá? Eu continuo achando que o Ceará vai se estabelecer nessa região do campeonato sem maiores riscos. Eu acho que esse é um recorte, uma foto de uma rodada específica. Mas eu quero saber, Minhoca, se fica um alerta para além de um alerta do rumo que aquela partida tomou, tá? E agora eu vou trazer só para completar o quadro que mostra as distâncias do Ceará para o 17º, para mostrar que ele volta exatamente para o cenário pós-derrota para o Mirassol. Que era o cenário que entrar no corredor polonês, e aí ele vence o Cruzeiro, empata com o Flamengo e organiza ali a proteção dele. Volta para 4 pontos. O que me surpreende aí é que ele volta para 4 pontos quando jogou em casa contra o Juventude. Aí ficou realmente um dano, né, Minhoca? Fred, você tinha falado lá, né, na apresentação do Fortaleza, que o Fortaleza tinha sido o principal, né, prejudicado com essa rodada. O grande perdedor da rodada. O grande perdedor. Mas eu fiquei com a sensação do Ceará, até porque, como eu já tinha falado uma semana antes, que eu não achava que o Fortaleza ia reverter a situação, essa derrota do Ceará, o Ceará vai sair do campeonato zerado contra o Juventude, sabe? É inadmissível isso, é inadmissível. Hoje o Juventude tem 21 pontos, era para ter 15, né? Assim, ou, sei lá, 16 e tal. Ceará zerar contra o Juventude é um absurdo, assim. E isso foi um dano tão grande, porque não só pelo fato, né, como você estava dizendo, todas as outras equipes pontuaram, e era uma rodada difícil para essa galera, é até bom lembrar, né, o Corinthians pegava o Palmeiras, né, tinha um contexto aí também do jogo tinha um conforto que empatou, o Grêmio pegava o Flamengo. Na conta do esporte, Minhoca, a gente estava tratando como uma grande chance para reduzir para 6 pontos. Isso. Aí vai lá, o Vasco aproveita. Contando com o próprio Ceará. É isso. Contando com o próprio Ceará. É isso. E foi o que determinou o contexto de todo mundo acordar na rodada. Porque na hora que o Juventude vence o Ceará, que foi o primeiro jogo da rodada, o Vasco teve que acordar, o Vitória teve que acordar, sabe? O Santos poderia ter vencido o jogo do Fluminense. Então foi uma rodada muito ruim para o Ceará, para um contexto que soma-se a isso o cenário que vai se aproximar, Fred. Porque os próximos jogos do Ceará, não sei se você tem aí o slide, são jogos arriscados. Vou trazer aqui. Pois é, de uma situação bem delicada que o Ceará vai enfrentar. Já começa com o primeiro jogo da retomada, sendo confronto diante do Vasco em São Januário. É aquele jogo onde você já coloca o contexto. Ó, respondeu em vários momentos da temporada. Na hora que a corda apertou, o Ceará deu uma resposta. Só que agora vai para um contexto onde precisa mesmo dar essa resposta. Só que o agravante é que quando o Ceará conseguiu situações, e a principal delas foi contra o Cruzeiro fora de casa, foi exatamente num jogo inesperado. Então o Ceará vai ter que dar recados nesses próximos jogos, porque como o Ceará, de todos os jogos que ele teria no retorno, o jogo mais acessível era esse contra o Juventude. O Ceará já pegou o Sport aqui, já pegou o Vitória aqui. Eu acho que o único jogo que ele vai ter dessa galera da parte de baixo é o Santos aqui. Então, assim, o Corinthians vai ser fora de casa, o Atlético Mineiro vai ser fora de casa. Todos esses concorrentes que o Ceará agora se aproximou, só, no caso, a equipe do Santos, que ele vai enfrentar de mandante. Sabe? Então, assim, o Inter também, né? O Inter que acabou de passar, mas tô pegando ali realmente as equipes que estão abaixo do Ceará. Claro que tem o Fortaleza também,
Mas aí você tem que pesar que é um clássico e tudo mais, apesar do Ceará ter um bom retrospecto, mas mesmo assim é um clássico. Então, a depender de como vai ser esse clássico mais para frente, pode ser um jogo mais tenso para a equipe alvinegra. Então, isso preocupa muito. O que vai vir pela frente, essa margem. Olha que situação o Ceará acabou se colocando. O Ceará colocou, nesse exato momento, uma vantagem, que até a gente tinha trazido para cá, e muita gente tinha falado, Fred, você não estava aqui acompanhando, no jogo do sábado, que, tá vendo, vocês falaram de Libertadores, o time não é para Libertadores, só que a gente não falava aqui, a gente falava de um contexto que é óbvio que o Ceará era favorito contra o Juventude. Se tivesse vencido, eu ia manter a mesma fala que você me perguntou semana passada. Para mim, Libertadores é um sonho. Mas haveria um contexto para comentar sobre isso. E isso foi o que a gente fez. É isso. E esse contexto ele vira totalmente do avesso após essa rodada. Porque todo mundo se aproxima, aquela tranquilidade que o Ceará tinha para essa sequência que vai ter o Vasco fora, vai ter o Bahia dentro da Arena Castelão, o Sport fora e o Vitória fora. São Paulo fora. Sport não, São Paulo fora. Desculpa, São Paulo. O São Paulo fora de casa e no caso o Vitória, é de fato um contexto que tem um risco. Só um jogo do Castelão dos próximos 4. Isso. Que é a grande dificuldade que o Ceará tem. O Ceará, de fato, tem para mim a principal vitória, né, da temporada. A gente até falou aqui, né? Que essa vitória sobre o Cruzeiro foi, de fato, a grande vitória do Nordeste até então. Mas esse contexto agora, para um cenário onde essas equipes começam, né, a mostrar resultado, não tem dúvida. O Vasco vai jogar o jogo da vida diante do Ceará. Porque sabe que agora, porque até então todo mundo tinha esquecido do Ceará. Não, o Ceará já foi. Vamos agora focar aqui no Santos, no Vitória, no Juventude, no Grêmio e tudo mais. O Ceará se coloca de novo nessa disputa. Por um cenário onde vai ter muitos jogos fora de casa, onde vai precisar fazer algo a mais, e ainda na situação do que aconteceu, né, nessa última partida, onde o Condé errou demais. Ele tem muito mérito da campanha que o Ceará fez até aqui, mas as escolhas que ele fez, tipo, o caso do Vina é um caso muito grave, assim, de colocar ele logo ali com uma segunda substituição, e claramente ele não tinha físico para atuar ali o tempo que ele acabou atuando, e ainda mais, né, insistindo em Pedro Henrique, em vendo situações que praticamente não demonstrava. Então, matematicamente, o Ceará traz o Z4 para ele. Essa rodada foi o pior cenário, a pior notícia, tanto que eu estava discutindo com o torcedor do Ceará, que falou assim, não, mas foi até bom, porque o Atlético Mineiro poderia ter passado. Eu falei, mas era melhor o Atlético Mineiro ter vencido, pô. Porque o Vitória ganhar fez elevar a pontuação. Muito melhor, pô. Era bem melhor o Atlético Mineiro já ter vencido e ter segurado o Vitória. Nesse momento agora, você tem que olhar para o seu campeonato. Para o seu campeonato, que é a permanência, onde o Ceará sempre olhou para isso. E com esse aumento agora, e ainda tendo muito confronto entre essas equipes, e o Ceará vai pegar boa parte dessas equipes, o Ceará vai ter que conseguir aí somar pelo menos aí uns 5 pontos desses 12 pontos que vai ter pela frente. É muito difícil, porque o Ceará tem dificuldades jogando fora de casa, mas, e aí a gente tem que ser também justo com o Ceará até aqui na temporada. O Ceará conseguiu dar respostas em meio a situações como essa. Eu só tenho dúvida se vai continuar dando. Se vai continuar dando respostas importantes. O jogo contra o Vasco já é o primeiro sinal, porque eu não tenho dúvida, perder para o Vasco já se torna muita pressão. Vai se tornar muita pressão para o duelo contra o Bahia dentro de casa, logo na sequência. E aí a gente vai ter, se eu não me engano, são 5 rodadas, né, Fred? Até a pausa para a data FIFA, de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogos. Então, quando for voltar, né, o último jogo ali vai ser contra o Santos. Contra o Santos. Ou seja, Santos, Vitória e Vasco. 3 equipes que hoje estão brigando com ele por essa permanência. Essa próxima retomada das rodadas, e quando tiver a pausa para a data FIFA no mês de outubro, aí a gente vai ver aonde o Ceará vai se complicar ou não, ou se ele vai de novo aliviar a situação dele. Porque esse recorte aí é um recorte que eu diria que é bem preocupante para uma equipe que poderia estar bem tranquila se tivesse feito o dever de casa contra o Juventude. E a janela fechou, né, Minhoca? Basicamente. E a janela fechou, e ainda tem contestação de lateral esquerdo e tudo mais. E eu até acho que teve uma leve melhoria de qualidade, mas ainda não está nem de fato testado, até porque o Condé, a gente sabe, o Condé está fazendo um bom trabalho, mas ainda segue com essa coisa da hierarquia, né?
Pedro Henrique tá no momento ruim, ele tá lá insistindo com o Pedro Henrique. Mas aí é uma das características de Condé, desde Isso. sempre, em todos os times Exatamente dele, isso. Você vai abraçar o pacote completo e aí é que tá. Vamos ver como é que ele vai fazer esses próximos jogos. Mas eu digo que esses próximos 5 jogos do Ceará, ele pode mudar o panorama de um clube que parecia estar tranquilo e todo o discurso que a gente falava, tipo, as outras equipes são fracas, mas conseguem vencer. O Ceará é uma equipe. Eu até tinha frisado isso aqui, acho que na última vez que você me tinha perguntado, eu falei, o Ceará vai fazer jogo duro contra as equipes da parte de cima, mas vai sofrer também contra as equipes da parte de baixo. O Ceará sofre contra as equipes da parte de baixo. Só para ter uma noção, o Ceará tem 19 gols só marcados. É uma das melhores defesas do campeonato. Mas o ataque é um dos piores do campeonato. Então essa equação do Ceará é ali, é diminuta, é tentando evitar. E é aquela coisa, só olhar o que aconteceu no duelo contra o Bahia e tudo mais, vai lá, resiste, mas se não tiver qualidade suficiente, tá lá, bolinha no final, uma falha, um erro grave que pode acabar comprometendo. Foi assim com o Juventude, foi assim com o Bahia, jogos recentes, onde o Ceará tinha ali um empate, numa para ir para a disputa de pênaltis, acabou sendo eliminado. E agora, diante do Juventude, o castigo veio e teve totais condições de sair vitorioso. Acho até que o Ceará tinha condições, mas um segundo tempo desastroso, depois das escolhas do Condé, culminaram aí para esse cenário que agora se avizinha, né? O Ceará, esse perigo aí logo à frente. Minhoca, João Vitor pergunta aqui, na verdade ele comenta, não pergunta, que para segurar o empate o Ceará consegue. O problema é quando precisa vencer a todo custo. É isso. Né? E aí acaba levando o gol. Não, vamos lá. Vamos até olhar por esse cenário. Se por acaso o Ceará vai empatando com essa galera toda, ok. Se empata com o Vasco, ok. Se empata com o Vitória, ok. Fora de casa, tudo mais. Mas é isso. Nesse migalha em migalha, você pode... Porque ainda tem uma boa quantidade de clubes que estão... Mas a diferença está muito pequena. A diferença que é do Internacional, que é o 10º colocado, pro Juventude, que é o 18º, ela está bem achatada, né? Se não me engano, acho que é 6 pontos separando. 6 pontos separando. Então são 9 equipes, se eu não me engano, são 9 equipes no campeonato, separado por 6 pontos, assim, sabe? Exatamente isso. Essas próximas 5 rodadas aí, que vai ter muita equipe se enfrentando, pode mudar o panorama. E o Ceará, que não estava nesse patamar, agora ele está inserido nisso. Se ele não conseguir aproveitar essa sequência para não cair de rendimento, porque essa derrota foi extremamente desastrosa com a soma da rodada, o Ceará pode acabar entrando, de fato, no risco real de ser rebaixado até o final do campeonato. Eu acho até que volto a falar aquela primeira frase que eu falei. Eu achei o dano maior nessa rodada para o Ceará. Porque o Ceará estava tranquilo. O Ceará não tinha, por um momento, nem a possibilidade de imaginar que um jogo como esse, como o Juventude, geraria o efeito que causou. Que o jogo do Ceará, por ter aberto a rodada, a derrota do Juventude, fez motivar várias equipes a ganhar a partir do Ceará. Eu acho que eu tô nessa linha de Minhoca. Esse comparativo com Fortaleza. Você tá falando que a gente até apontou Fortaleza com... porque assim, eu já tinha dado uma semana atrás Fortaleza para mim. Não, porque a gente desse programa que apontou no começo que o Fortaleza foi o maior perdedor da rodada. A gente desconsiderou o Sport, por já estar muito fora, e o Fortaleza porque o Juventude ganhou, o Vasco ganhou, o Vitória ganhou. Mas a situação do Fortaleza já era grave também. Embora faça total sentido, mas o ponto que Minhoca traz é muito interessante, porque o do Fortaleza agravou. A situação está ruim, a do Ceará não. A do Ceará está estável e uma chave virou. Ele perdeu um jogo, primeiro, da forma como perdeu, aos 50 do segundo tempo, para o Juventude, que só tinha um ponto fora de casa, ponto, e agora conseguiu sua primeira vitória. Tinha tomado 29 gols como visita. Todo mundo pegou no Juventude. Todo mundo pegou. Esse dado eu não tinha, e esse dado é bizarro. E de repente, o Vitória tinha 19 pontos. O Vitória já era o 17º e eram 7 pontos de diferença. Viraram 4. Viraram 4 com a próxima rodada, como o Minhoca falou, sendo Vasco e Ceará. Ou seja, uma chance com o Vasco já vindo motivado,
enfim, pela recuperação no brasileiro. Agora a questão é que esse jogo vai ser depois da Copa do Brasil, né? Aí tem que ver como é que vai, de repente, ser Vasco e o quanto. Obviamente, se o Vasco eliminar o Botafogo no Newton Santos, não tem o que falar, mas se caso seja eliminado pelo Botafogo, como chegaria o Vasco para esse jogo contra o Ceará? Mas, de toda forma, seria um jogo em São Januário. Para o Ceará, de fato, essa rodada tirou um pouco do eixo, tá? Porque a gente fez até um pré-jogo, mas a gente cai mais uma vez na tentação do pré-jogo, porque você olha ali o portal da Caverna do Dragão e cai na tentação de dizer é um sonho a Libertadores, a gente até tratando como G8 e tal. E aí vem uma porrada, uma tapa na cara dessa da realidade para dizer, ó, meu irmão, pode até ir. Mas antes de começar a pensar nisso, olha um pouquinho para trás, que a tua conta está muito, muito apertada ainda. E apertou de uma forma que eu acho que o Ceará não imaginava de jeito nenhum. Porque mesmo que ele perdesse do Juventude, tinha os outros cenários ali para ele se manter distante ainda. O Vitória tinha que ganhar, o Vasco tinha que ganhar. Ou seja, mas no fim das contas, deu tudo errado. Tudo errado e com a tabela olhando para frente não sendo boa. Então, o Fortaleza pode ser o maior perdedor da rodada, porque ele agrava uma situação onde ele começa a ficar ali a 3 rodadas da zona de rebaixamento e sem qualquer tipo de reação, mas a análise voltada para o Ceará, onde o Ceará foi a maior virada de chave no pior sentido possível. O Fortaleza não virou a chave, ele só deu mais uma volta. Deu mais uma volta. O Ceará não, o Ceará olha para o outro lado, olha para o teu outro lado está apertado ainda. É isso, tá? Então, foi uma decisão certa comentar o Ceará nesse raio-x dentro do contexto da parte de baixo da classificação. Não, veja, sem dúvida nenhuma. Não dava para ignorar, não. Não dava para ignorar. Hoje, o corte, Minhoca foi muito preciso. 6 pontos, e dentro desses 6 pontos, existem 9 times. O Ceará está a 4. O Ceará pega o Vasco fora. O Ceará tem 3 de 4 jogos agora fora de casa. Será que a resposta vai ser novamente uma resposta positiva? Se for, Minhoca, talvez seja definitiva até. Sim, tá? aí concordo. Talvez porque já seja são várias definitiva. respostas aí em vários contextos. Veja, eu falei no programa passado, eu achei muito contundente a forma como o Ceará passou pelo corredor polonês. E eu continuo vendo pouquíssimo risco do Ceará realmente cair. Agora, não significa que ele não vai sentir a pressão e o calor do Z4. Isso. Esse calor do Z4, ele, nessa rodada, nesses próximos dias, sem ter futebol, sem voltar a campo, serão dias mais tensos. 2 semanas. 2 semanas bem não mais. Não cabe assim, a expectativa para a Vida jogar 15 minutos. Não tem essa mais. Deixa a Vida treinar, correr para ser um cara útil. Isso. Né? A lógica, ela muda aí a partir de agora. Tá? Dessa forma, a gente vai chegando ao final aqui do raio-x, tá?